Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada aqui, galera, 9 jogos, tá? 9 jogos aí pra gente analisar juntos. No final do vídeo vai ter bilhete pronto, vai ter alavancagem e também vai ter bingo, como prometido, né? Já que o bilhete aí dessa quinta-feira já bateu 500 likes, que é a nossa meta, né? E agora eu vou estar aumentando aí essa meta pra gente brincar aí nesse sabadão, né? Sabadão vai ter muitos jogos interessantes. Eu vou estar deixando aí um super bingo nesse sabadão, se esse vídeo de sexta-feira bater 600 likes, tá galera? Vamos buscar aí 600 likes, que se bater essa meta eu vou estar lançando um super bingo. E se eu tiver de bom humor, vou lançar 2 super bingo para vocês aí no sabadão, tá? Então já mete o dedão no like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, e também para a gente bater essa meta de 600 likes, para ter aí possivelmente 2 super bingo aí na rodada de sábado, tá galera? E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificação aí de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Deixa seu comentário também, que é importante, e compartilha, né? Você compartilhando aí, a gente vai conseguir também bater essa meta dos likes aí bem mais rápido, tá? Sempre que você recomendar esse vídeo para outra pessoa, fala com ele, ó, deixa like lá que ele vai lançar bingo na rodada, tá? Então, vamos em busca aí de bater essa meta, né? E com certeza vocês vão conseguir aí me ajudar a conseguir, né, esses 600 likes aí, e consequentemente vai ter bingo aí pro sabadão, tá? É uma rodada da sexta-feira que tem bastante jogos, porém, não tem jogos assim tão interessantes, vamos dizer, né? Metade dos jogos aqui deu para analisar de boa, as outras metade ali, os 4 jogos ali mais ou menos, tive que analisar bastante, né, porque é uma rodada onde não tem muitos jogos assim grande, vamos dizer, né, mas eu acredito que são os 9 jogos que eu senti mais confiança e vou estar trazendo nesse vídeo para vocês, tá galera? Deixa eu mudar a tela aqui que eu vou mostrar para vocês aqui a nossa grade de jogos, tá? A gente vai ver aqui, ó, tem campeonato da Arábia Saudita, vamos ter campeonato do Egito, Copa da Suíça, mais um jogo aqui da Arábia Saudita, aí vamos ter campeonato alemão, Bundesliga, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato português e Série B do Brasileirão, né? Então, assim, tá uma grade assim bem diversificada e, como eu falei, não tem tantos jogos assim grandes, vamos dizer, né? Mas acredito que a gente vai conseguir aí pelo menos 70, 75% de acerto aqui nesses jogos. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, 12h15, a gente tem o Sauditão, né? Campeonato da Arábia Saudita aí, início, né, de mais uma temporada, e a gente vai ter esse bom time do Al-Qadisiyah jogando em casa contra o Al-Khalej. Esse jogo que, na minha opinião, o Al-Qadisiyah tem favoritismo, mas a gente tem que ressaltar também que essa equipe visitante tem um ataque aí bem efetivo, né? Na classificação a gente vai ver que o Al-Khalej até o momento 2 jogos e 2 vitórias, 100%, com 7 gols marcados e 1 gol sofrido, né? Uma média aí de quase 4 gols por partida. E do outro lado a gente tem o Al-Qadisiyah que venceu uma, empatou uma, né? 5 gols marcados e 3 gols sofridos. No confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Al-Khalej venceu uma vez, o Al-Qadisiyah venceu uma e teve 2 empates, né? Só que o que acontece? Esse time atual do Al-Qadisiyah tá bem diferente das últimas temporadas, né? Tá com a equipe muito boa e com isso a gente vai ter um jogo aberto com muitos gols. A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que é jogo ótimo aí para 3 gols ou mais. E a segunda opção a gente pode estar pegando aí vitória do Al-Qadisiyah, pagando 1,47, 1,46. Na minha opinião, o Al-Qadisiyah vence esse jogo em casa. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Al-Qadisiyah. Agora, nosso próximo jogo aqui, Campeonato do Egito. A gente vai ter o Al-Ahly, que não começou tão bem essa temporada, né? Vai estar enfrentando aí o Cerâmica Cleópatra. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela 7ª rodada do campeonato, tá? E a gente vai ver que o Cerâmica Cleópatra está aqui em 4º lugar, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 10 pontos, né? 23 vitórias seguidas. Enquanto o nosso querido Al-Ahly está lá embaixo, em 16º lugar, com apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Como eu falei, não iniciou bem essa temporada.
rodada. Porém, a gente sabe a força do Al-Ahly e com certeza eles vão buscar aí esses 3 pontos em casa, né? A gente vai ver aqui o confronto direto. O Al-Ahly venceu os últimos 5 jogos aí contra o time do Cerâmica Cleopatra, né? Então, favoritismo total aí para o Al-Ahly vencer, tá pagando uma odd de 1,55, na minha opinião tem grande valor, tá? Mesmo não tá vivendo um bom momento, mas acredito que agora jogando em casa a equipe vai buscar esses 3 pontos para subir na tabela e não deixar equipes aí se distanciar, que é o caso do Zamalek, do Almazy, até mesmo aqui do Degla, que também vai fazendo um início bom, né? Mas principalmente essas duas equipes que eu falei aqui, né? Zamalek, que é o rival, e o Almazy, que também é uma boa equipe, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? O Al-Ahly para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Al-Ahly. Agora, nosso próximo jogo aqui, Copa da Suíça. A gente vai ter aqui o Carouge contra o nosso querido Basel. 2 horas da tarde esse jogo, válido pelo 16avos aí dessa Copa da Suíça. E a gente vai ver aí os últimos 5 jogos dessa equipe do Carouge, né, que é uma equipe que participa aí da segunda divisão da Suíça, né? A equipe conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Enquanto o nosso Basel, que é da Superliga, né, da Elite, conquistou aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aqui, teve jogo pela Copa aí nesse ano mesmo, né, lá em fevereiro, o Basel venceu por 3-1, e lá em 2021 o Carouge surpreendeu e venceu por 1-0, né? Mas agora, como a gente está falando de temporada atual, né, 25-26, a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. E a segunda opção, fora vence, né? Basel, o grande favorito para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Basel. Agora vamos aqui para um clássico no Sauditão, tá, galera? Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter o Al-Ahly contra o Al-Hilal. 3 horas da tarde esse jogo, né? O Al-Ahly vai estar jogando em casa e a gente vai ver a classificação aí nesse início, né? O Al-Hilal, 1 vitória e 1 empate, a mesma coisa aqui para o Al-Ahly, 1 vitória e 1 empate aí, né? As duas equipes somando 4 pontos até o momento. No confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Al-Ahly, né? Nos jogos mais recentes venceu os 2 contra o Al-Hilal e o Al-Hilal conquistou 2 vitórias, né? Uma lá em outubro de 2024, né? Um ano atrás, e uma vitória lá no meio de 2024 venceu por 2-1, né? E teve um empatezinho aqui na Supercopa, né, da Arábia Saudita em 2024, um ano atrás. Então, assim, um equilíbrio total aí nesse confronto direto e acredito que não vai ser diferente nesse jogo aí dessa sexta-feira. Então, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né? O ambos marcam aqui tá muito forte, tem grande chance de acontecer, se bobear até no primeiro tempo, né? E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Promete ser um jogo com muitos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. A gente vai ter o Stuttgart contra o São Paulo. 3h30 da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada. O Stuttgart vai estar jogando em casa, né, diante de sua torcida, vai tentar buscar uma vitória aí para subir na tabela, né? Até o momento a equipe tem 1 vitória e 2 derrotas, né? Só venceu um jogo aí nessas 3 primeiras rodadas, que foi contra o Mönchengladbach. Na estreia perdeu para o União Berlim e no último jogo acabou perdendo para o Freiburg por 3-1. Já o time do São Paulo vai fazendo uma boa campanha nesse início, né? 2 vitórias, um empate, está aqui em 4º lugar com 7 pontos. Na estreia empatou contra o Dortmund, né? Um empate ali muito bom, 3-3, chegou a estar perdendo de 3-1, buscou um empate. Aí depois venceu o Hamburgo fora de casa e na última rodada venceu o Augsburg por 2-1. Então vai fazendo um bom início e com isso a gente tem que abrir o olho aí com essa equipe do São Paulo, porque o Stuttgart que entra teoricamente como favorito, mas pelo momento que vai vivendo, não sei se vale a pena a gente pegar uma vitória seca, tá? A gente vai ver que no confronto direto aqui o Stuttgart venceu 3 vezes, São Paulo venceu 1 e teve um empate, né? E aqui pelo atual momento que a gente vai vivendo aí, né, nesse início de rodada, acredito que a melhor opção que tem aqui, galera, é para sair gols, né? O mercado de gols aqui eu acho que é a opção mais interessante, né? Pelo menos pelo que eu analisei. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho pelo menos, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida, né, jogo aí para 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 Stuttgart pelo fato de estar jogando em casa, tá, mas pode acontecer também um empate com gols.
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1. Vamos ter aqui a quinta rodada, jogo entre Lyon contra o Angers. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, o Lyon vai estar jogando em casa. E nesse início o Lyon vai fazendo uma boa campanha, né? 3 vitórias e uma derrota, acabou perdendo na última rodada por Rennes por 3-1. Mas iniciou muito bem com 3 vitórias seguidas, né? Fora de casa contra o Lens, aí venceu o Metz em casa e depois venceu o Olympique Marseille em casa no Clássico, né? Então, sim, querendo ou não, vem de uma boa sequência. Já o time do Angers, 2 empates seguidos, né? Até o momento aí 1 vitória, 2 empates e uma derrota. Na estreia acabou vencendo o Paris FC, aí depois perdeu o PSG, empatou com o Rennes e empatou com o Metz, né? Então assim, pela lógica aqui, galera, e pelo confronto direto, acredito que o Lyon é grande favorito, né? Lyon que venceu os últimos 5 jogos desse confronto, né? 2-0, 3-0, 3-1, 5-0, 3-2. Então assim, o mercado de gols também é interessante, mas a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica casa vence, né? Lyon para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, para o Lyon marcar 2 gols ou mais independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Lyon. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter um joguinho bem interessante aqui no Campeonato Espanhol, La Liga, quinta rodada. A gente vai ter o Real Betis contra a Real Sociedad. 4 horas da tarde esse jogo, o mando vai ser do Real Betis, mas aqui está dizendo que vai ser lá no estádio La Carturra, né, que é o estádio diferente aí do que o Real Betis costuma mandar seus jogos, mas o mando aí é do Real Betis. Aqui na classificação, galera, a gente vai dar uma olhada, o Real Betis está com 1 vitória, 3 empates e uma derrota, somando 6 pontos, enquanto a Real Sociedad ainda não venceu ninguém, né, 2 empates e 2 derrotas, né, perdeu a última rodada para o Real Madrid, antes tinha perdido para o Real Oviedo e empatou contra o Espanhol e na estreia empatou com o Valência, né? Então assim, não vai viver um momento legal aí a Real Sociedad. O confronto direto aqui a gente vai ver que a Real Sociedad costuma levar melhor, são 3 vitórias da Real Sociedad, 1 vitória do Betis e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? Então vamos ver aí se a Real Sociedad conquista sua primeira vitória no campeonato ou se o Real Betis aí soma mais 3 pontos e sobe na tabela. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 1,5 gols na partida, tá? Na minha opinião é a dica mais segura para esse jogo, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Betis. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, a gente vai ter o Rio Ave jogando em casa contra o Porto, que está on fire, né, nesse início de campeonato, né? Obviamente que é 6ª rodada ainda que a gente vai estar entrando aí, né? Mas vai fazendo aí uma ótima campanha o Porto, né? 4h15 da tarde esse jogo, acredito que mesmo jogando em casa o Rio Ave não vai ter chance aí contra o Porto, né? Porto até o momento 5 jogos e 5 vitórias, somando 15 pontos, 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, enquanto o Rio Ave não venceu ninguém, né? 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, galera, a gente vai ver aqui que o Porto venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então assim, o Porto grande favorito para vencer esse jogo, especialmente pelo momento que vai vivendo, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos, o Porto só perdeu 1 jogo, né? Então vai vivendo um bom momento aí essa equipe. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica fora vence Porto para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Porto, tá? Acredito que o Porto vai vencer tranquilo esse jogo. Agora o nosso último jogo aqui, a gente vai ter aqui Série B do Brasileirão, né? 7 horas da noite aí a gente tem a rodada 27 da Série B e a gente vai ter o Novo Horizontino jogando em casa contra o Atlético Clube. Esse jogo aí bem interessante para o Novo Horizontino entrar para o G4, né? A equipe está em 5º lugar com 40 pontos, se vencer vai a 43, então passa a Chapecoense e fica com a mesma pontuação aqui do Criciúma, né? Não passa o Criciúma por quê? Primeiro o saldo de gol, né? O saldo de gol é pior, né? É menos pior, vamos dizer assim, do que o Criciúma. E tem a questão também que é o primeiro critério, que é o número de vitórias, né? Se o Novo Horizontino vencer, vai a 11 vitórias, e o Criciúma já tem 12 vitórias, né? Então, com isso, não passa o Criciúma. Porém, ele entra na 4ª posição aqui, pegando aqui a colocação da Chapecoense, que também vai jogar nessa rodada, né? Mas vai jogar pressão aí para Chapecoense e para Criciúma, né? Criciúma que joga contra o CRB e a Chapecoense que vai fora de casa contra o Cuiabá, né? Então, o Novo Horizontino vencer esse jogo aí tem tudo para continuar aí nessa caminhada para tentar o acesso, né? Lembrando que ano passado ficou ali no quase, né? E acabou perdendo uma oportunidade, né? Nas últimas rodadas ali, quem acompanhou, Novo Horizontino começou a empatar e perder jogos bobos e acabou ficando de fora, né? Mas enfim, a equipe vai tentar buscar o acesso a esse ano, né? Para quem sabe, ano que vem tá jogando uma Série A do Brasileirão. Já do outro lado a gente tem o Atlético que tá ali
assim, tá distante, entre aspas, assim, da zona do rebaixamento e muito mais distante aí do G4, né? Só que é aquilo, se vencer vai a 35 pontos e ainda fica com aquela esperançazinha, né? Mas o principal, a equipe quer se manter na Série B, pelo menos, né? Quer se manter aí na segunda divisão e para isso vai tentar surpreender e vencer o time do Novo Horizontino, né? Na última rodada conseguiu uma vitória importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 e vai tentar aí uma segunda vitória, quem sabe, né? Então aqui a gente vai dar uma olhada também no confronto direto. O primeiro jogo lá, né, do primeiro turno, o Novo Horizontino venceu lá em Minas o Atlético por 2-0, né? Então assim, pela lógica, jogando em casa agora tem tudo para vencer novamente. Mas como a gente sabe que o futebol tem suas surpresas, a gente vai trabalhar no mercado de gols. A primeira opção que eu deixo para vocês aqui é a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, casa vence, né? Novo Horizontino para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Novo Horizontino. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem e que principalmente possam lucrar bastante, né? Aproveitar aí que a gente está vivendo um bom momento, né? Vem de uma sequência muito boa de greens, então vamos tentar manter essa sequência aí para começar o final de semana aí on fire, né? Então, agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto. Logo em seguida tem o bilhete de alavancagem e no finalzinho o bingo como prometido, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso bilhetezinho aí para essa sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre Stuttgart e São Paulo. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Lyon contra o Angers, a gente pegou vitória do Lyon. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Real Betis e Real Sociedad, a gente pegou o Real Betis mais de meio gol, né? No caso, o Real Betis tem que marcar um gol independente do resultado final. Aí aqui, galera, a gente teve uma odd aqui de 2,2. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,40. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? O nosso bilhete de alavancagem ficou desse jeito, ó. A gente pegou aqui 3 jogos, o primeiro aqui é o campeonato lá da Arábia Saudita, né, o grande clássico entre Al Ahly e Al Hilal. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Aí o segundo jogo aqui, campeonato francês Ligue 1. Vamos ter o jogo entre Lyon e Angers. A gente pegou aqui pro Angers tomar um cartão na partida pelo menos, tá? Independente da cor, amarelo ou vermelho, tem que tomar um cartão aí o time visitante. E o terceiro jogo, São Paulo, Stuttgart e São Paulo, né, pelo campeonato alemão, a gente colocou aqui o São Paulo para ter um escanteio no primeiro tempo, tá? Pela campanha que vem apresentando aí, pelo poder ofensivo, tem grande chance aí de ter pelo menos um escanteiozinho no primeiro tempo aí a favor do São Paulo. Aí no final, nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,55. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,55. Esse é o nosso bilhete de alavancagem com uma porcentagem aí, na minha opinião, de 90% de chance de bater, tá, galera? Então um bilhete aí muito top e tem grande oportunidade aí de bater tranquilo o nosso bilhete de alavancagem. Agora, como prometido, eu vou estar deixando o bingo, né? O bingo para essa sexta-feira. E o nosso bingo da rodada ficou assim, ó. A gente selecionou aqui 6 jogos no nosso bingo. O primeiro jogo, Arábia Saudita aqui, né, campeonato sauditão, Al-Qadsiya contra o Al-Khalej, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Copa da Suíça, Carouge contra o Basel, a gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo também, tá? Assim como no primeiro jogo aqui, o segundo também é mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o terceiro jogo, mais um jogo do sauditão, né, Al Ahly contra o Al Hilal, a gente pegou aqui, ambos marcam, né, ambas equipes para marcar. Aí o quarto jogo, campeonato da Bundesliga, Stuttgart e São Paulo. A gente colocou aqui o São Paulo para marcar um gol, independente do resultado final, né? Como eu falei, vai vivendo um bom momento, um ataque bem efetivo e acredito que vai marcar um golzinho. Se vai vencer ou não, aí é outra história, né? Aí o quinto jogo aqui, campeonato francês, Lyon contra Angers, a gente pegou o Lyon para marcar 2 gols ou mais na partida, né? Lyon mais de 1,5 gols. E o último jogo, campeonato espanhol La Liga, Real Betis contra Real Sociedad, a gente pegou aqui o Betis vence com empate anula para dar aquela garantia extra. No final, galera, a gente teve uma odd aí de 7,54, né? Uma oddzinha muito boa aí, e acredito que pela lógica aí tem tudo para bater esse nosso bingo, tá? Sempre lembrando aí que bingo é pra gente colocar valor baixo, aquele famoso troco do pão, não vai inventar de colocar valor alto, tá? Bingo aí é pra gente brincar e tentar acertar uma odd alta para alavancar a nossa banca. Fechou, galera?
Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí, né? Lembrando que se esse vídeo bater 600 likes, eu vou estar lançando aí um super bingo pro sabadão. Talvez 2 super bingo aí pro sabadão, tá? Então vamos em busca aí desses 600 likes e conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal também, comenta. E quem puder também compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!